E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula do curso de cinemática. E hoje, especificamente, nós continuaremos aqui a estudá-la, mas enfatizando um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá, gurizada? Toda e qualquer vez que a gente vier a falar agora de aceleração, eu quero que vocês entendam que se trata justamente de uma situação na qual você tem uma variação de velocidade dentro de um contexto aqui que teve também variação de tempo. Então, a aceleração média, ela é dada pela variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Donde, nessa fórmula aqui, o que a gente tem? Ó, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Beleza? E nesse sentido, o movimento uniformemente variado, ou se vocês preferirem, o movimento retilíneo uniformemente variado, nada mais é do que uma situação na qual você tem um movimento aqui, no qual a velocidade ela vai variando ao decorrer do tempo. Ou seja, a gente vai ter um processo agora que você tem um deslocamento, certo? E nesse interim de tempo você tem variação em quantidades iguais em tempos iguais, tá? E, consequentemente, a aceleração desse móvel, desse corpo, é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. Lembram-se que no movimento uniforme eu havia comentado que a velocidade era constante, no entanto, a aceleração era igual a zero. Aqui não, aqui você tem uma aceleração que ela vai ser sempre diferente de zero, beleza? E o espaço que é percorrido por esse corpo, ele tende a aumentar de forma proporcional ao quadrado do tempo. E aí, para quem não se lembra, eu fiz aqui uma aula sobre gráficos, funções e propriedades gráficas aí, que é bacana você dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá? Então, nesse sentido, agora, quando a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente precisa fazer algumas classificações. Primeiro, a depender do sinal da aceleração, se ele é positivo ou negativo, conjuntamente nós precisamos analisar o sinal também da velocidade, se é positivo ou negativo, e o produto aceleração vezes velocidade, e a partir disso, analisando se esses três fatores, a gente consegue classificar esse movimento. Então vamos lá. Se você tiver uma aceleração positiva, uma velocidade positiva e, consequentemente, o produto da aceleração vezes a velocidade for positivo, tu vai ter aqui um movimento que nós denominamos como acelerado e progressivo. Em contrapartida, quando tu tem agora uma aceleração negativa, uma velocidade também negativa, no entanto, o produto da velocidade vezes a aceleração dá positivo, você vai ter um movimento que nós denominamos como acelerado e retrógrado. Beleza? Então anota aí. Velocidade positiva, aceleração positiva, produto, aceleração vezes velocidade positiva, acelerado e progressivo. Aceleração negativa, velocidade negativa e o produto, aceleração vezes velocidade positivo, acelerado e retrógrado. No entanto, tu pode ter uma situação na qual agora a tua velocidade ela é negativa, mas a sua aceleração ela é positiva. E o produto da aceleração vezes a velocidade dá um valor negativo. Então tu vai ter agora uma situação de um movimento retardado e retrógrado. E por fim, na qual você tem agora uma aceleração negativa, mas a velocidade positiva, o produto, a aceleração vezes velocidade dá negativo também, e por consequência tu vai ter um movimento retardado e progressivo. Ai, Pro, não entendi. Vamos lá. Se a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, ele é retardado, tá? E esse retrógrado e progressivo a gente trouxe aqui do sinal da velocidade, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, será que existe também uma equação horária para as posições do corpo material igual a gente fez lá no movimento uniforme? Tem, essa daqui. O espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, esse tempo aqui é o tempo final, tá bom? Dividido por 2.
Ou, se você preferir, o famoso sovertão, ou sentado no sofá, vendo televisão até meia-noite, tá? E aqui o que a gente vai ter nessa fórmula? A posição inicial, a velocidade inicial, o tempo final, a aceleração do corpo, o tempo final ao quadrado, tá bom? E ainda assim, a gente ainda tem uma equação horária para a velocidade, que é essa daqui. A velocidade é dada pela velocidade inicial mais a aceleração do corpo vezes o tempo final. Ou ouvir você à toa, ou se você pode ouvir também o vovô ateu, é a mesma coisa, tá? Vi você à toa. E a gente ainda pode ter a equação de Torricelli, que numa situação agora, qual você vai ter velocidade ao quadrado vezes, que é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes ΔS. Ou vovô na asa delta 2. A gente ainda precisa se atentar que existe aí os gráficos que estão associados ao movimento retilíneo uniformemente variado. Se liga, ó. Nós temos um gráfico de aceleração vezes o tempo, e aqui a gente precisa entender que, como a aceleração ela é constante, ela vai ser uma reta, certo? E ela pode estar aqui para cima ou para baixo, a depender aí do sinal da aceleração, tá? Nós temos aqui um gráfico de velocidade por tempo, e aí a gente precisa analisar aqui o que acontece em cada um desses momentos, né? Ó, você está vendo que a velocidade ela está decaindo, então é um movimento retardado e progressivo. E aqui tem um outro gráfico que vocês também precisam se atentar. E nós podemos ainda ter o gráfico da posição vezes o tempo, que ele pode ter essas duas carinhas aqui, a depender aí do valor da velocidade e da aceleração. E, assim como no movimento uniforme, a gente tem aqui algumas propriedades gráficas que são importantes. Ó, primeiro, quando você tem um gráfico de aceleração vezes o tempo, essa área aqui rachurada, a gente consegue encontrar o quê? A variação de velocidade. No gráfico de velocidade vezes o tempo, a gente consegue encontrar a aceleração do meu corpo, tá? A gente só aplica meio que Ctrl+C, Ctrl+V o que a gente viu anteriormente, só que agora analisando aqui as variáveis, que no caso seriam a aceleração, tá? Então vamos lá, ó. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a sua aceleração média. O que a gente faz? Pega a velocidade e divide pelo tempo, né? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, se vocês preferirem, ou a fórmula da aceleração também, tá? Aí você encontra aqui a aceleração do corpo, que é de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado, segundo a equação horária, menos 2t mais 4t ao quadrado num sistema internacional de medidas. Justifique os itens. 1. A velocidade do meu corpo é de menos 2 metros por segundo. 2. A aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. E 3. No instante 2t, a aceleração do meu corpo é igual... Aceleração não, perdão. A posição do meu corpo é igual a 20 metros. Então vamos lá. Primeiro item, a gente precisa analisar o que tem aqui na equação, né? Então a gente vai aí só reconhecer e aí a gente encontra os rolês. Então a primeira afirmação ela é verdadeira. A velocidade inicial do meu corpo aqui é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A segunda afirmação é falsa, porque a aceleração aqui, ó, você tem 4 dividido por 2, né? Seria 8. 4 dividido por 2, perdão. Mas na hora que você faz aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente precisa entender que está aqui, ó, dividido por 2. E a terceira afirmação era só você substituir lá os valores, tal, de maneira a qual você encontra aqui os 12 metros e não 20. Então ela é falsa. Olha esse gráfico aqui, ó. Você tem as posições ocupadas por um corpo que vai se deslocando aí nessa trajetória retilínea, tá? E aí aqui você tem um gráfico de espaço por tempo. E aí ele traz algumas afirmações, ó. Aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, diminui no intervalo de 20 segundos a 40 segundos, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo, ou D, é constante diferente de zero
no intervalo entre 10 e 20 segundos. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, ela é constante, né? É uma reta. Então, vamos lá analisar. Essa aqui é a alternativa D. E aqui é só um exercício que eu vou dar para vocês tentarem fazer, mas ó, um barco navegando a favor da correnteza de um rio tem velocidade de 6 metros por segundo e contra a corrente sua velocidade de 2 metros por segundo, ambas em relação à Terra. Podemos afirmar corretamente que a velocidade da correnteza em relação à Terra e a velocidade do barco em relação à correnteza são respectivamente quanto? Vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa entender aqui o favor da correnteza, né? Então, a gente tem lá 6 metros e aí 2 metros por segundo. Então, a gente resolve esse sistema, tá? E a gente chega lá na alternativa B, beleza? É isso, gente. É um resumão do que a gente viu em sala de aula, então eu não vou ficar me alongando muito aqui. Mas se você não entendeu, não ficou claro algum ponto, comenta aqui no vídeo que o Pro responde, tá bom? Se você gostou, dá o seu like, se inscreva e é isso. Beijão e até a próxima. Fui!